dia, bom dia! Sejam bem-vindos. Vão entrando, mais um dia para a gente trazer Deus para as nossas vidas, principalmente amanhecer ao seu lado. E a gente continuar no nosso devocional, hoje 24 dias. Estamos quase aí na metade do caminho. Passamos um pouquinho mais que a metade. Que Deus possa abençoar o nosso dia de hoje. Mais uma vez, vamos pedir para que Deus transforme a nossa mente, preencha o nosso ser, no nosso coração, abrindo todos os caminhos que a gente precisa para receber as coisas boas da vida, nos dando olhos espirituais para nos livrar de todo o mal, de tudo aquilo que não é bom, não é digno. E que seja feita a sua vontade e a nossa fé fortalecida em nome do Senhor todos os dias. Amém. Ontem eu falei sobre um pouquinho a história da Esther, explicando sobre como ela se tornou rainha e para um momento... quando chegasse o propósito que Deus tinha dado para ela fosse revelado e ela cumprisse a sua obra. E que Deus nos coloque em situações, em lugares, em momentos exatamente onde a gente tem que estar para um propósito maior ser cumprido. E hoje eu vou continuar um pouquinho a história, como eu tinha prometido, e falar sobre Mardoqueu. Só para a gente ter aí, mais uma vez, esse conhecimento da história da Rainha Esther, que eu adoro. Principalmente, a gente não se esquecer dos detalhes, o quanto Deus está agindo. Ele age no secreto, Ele age nos pequenos detalhes, Ele age em tudo. Às vezes a gente nem percebe. Das bênçãos recebidas, até mesmo dos livramentos que acontecem. Então, a história que eu vou contar do Mardoqueu é só mais a continuação de ontem, para a gente não esquecer o quanto Deus é maravilhoso. Mandando ainda seu único filho para nós, Jesus Cristo, e que possamos aí cada vez mais reconhecer e nos tornarmos servas de Jesus para continuar a sua obra nesta terra. Esta é a missão de todos nós, é assim receber a abundância e o propósito que Deus quer tanto nos entregar. Precisamos nos despertar para isso. Vou começar aqui. Bom dia Carol, bom dia Michel. Vou continuar a história então da Rainha Esther de ontem, tudo bem? Só para a gente ter mais uma vez esse conhecimento, como eu falei para vocês, dos pequenos detalhes do agir de Deus. Mardoqueu, ele tem um grande papel no livro da Esther. Ela era uma israelita, como eu tinha falado ontem para vocês, vivendo na Pérsia. Sua família tinha sido levada para o exílio babilônico. E sabemos que foi ele quem cuidou da Esther. E Esther um dia Mardoqueu estava sentado à porta do palácio e ouviu uma conspiração para assassinar o rei. Ele avisou Esther e salvou a vida do rei. Mardoqueu não desperdiçava as oportunidades que apareciam para fazer o certo e vai ensinar a importância disso para sua prima Esther. Lembra que eu comentei com vocês sobre o Mardoqueu, o primo da Esther, e o que ele fez no meio da história em ajudar o rei? É esse momento. O rei Xerxes promoveu Haman, dependendo de como a gente pronuncia aqui no Brasil, ele foi promovido pelo rei
e se teve uma posição muito elevada. Era como se fosse o secretário do rei. E a Bíblia nos diz que todos se curvavam perante Hamã, pois era a ordem do rei. Mardoqueu, porém, não se prostrava diante dele. Contaram isso para Hamã, que ficou irritado, e planejou não apenas matar Mardoqueu, mas todo o seu povo, os israelitas. Então, olha só a ganância, né? O rei deu o poder para o Hamã, que se tornou seu secretário, e era de se costume de as pessoas se curvarem a ele. Mardoqueu não fez isso. Mardoqueu era autêntico. Mardoqueu, ele agia muito certo com as coisas que ele acreditava, principalmente ele salvou o rei, ele falou aquilo que ele viu, que estavam duas pessoas fora do castelo tentando conspirar para assassinar o rei. Mas esse Hamã, quando recebeu essa posição do rei, era tanta ganância, era tanto ego, que simplesmente decidiu matar Mardoqueu só porque ele não se curvou. Só que a raiva, a ira era tão grande, a vingança, que não era só matar aquele homem, era todo o seu povo, os israelitas, que na verdade eram o mesmo povo da rainha Esther. Só que ele não sabia. Mardoqueu, quando soube das cartas que tinham sido enviadas para exterminar o seu povo, ficou de luto, mas mesmo em meio à dor, ele não permitiu que isso o fizesse desistir. Por mais que os momentos difíceis venham, é importante nunca deixar que eles nos impedem. Não desista da sua vitória sem lutar e não ache que o seu problema é maior do que o seu Deus. Então, Mardoqueu, veio esse problema aí para ele, a carta, e ele se sentiu até culpado por um momento, mas ele não desanimou. Ele não desistiu de lutar, né? Muitas vezes acontecem situações que a gente simplesmente entrega as cartas do jogo e desiste. E esquece que de todos os problemas e situações que possam ocorrer, temos um Deus que é maior que qualquer coisa. E Ele está do nosso lado para nos ajudar nessa batalha. E vemos que no final Mardoqueu foi honrado e o seu inimigo foi humilhado. Aí aconteceu o quê? Aquilo que eu falei ontem para vocês, quando vocês pegarem a Bíblia, são 4 capítulos rapidinho, a história da Esther, para vocês ouvirem depois e lerem depois, que o rei, enquanto Hamã estava arquitetando a morte de Mardoqueu e matar e eliminar o povo israelita, que era o povo da rainha Esther, Mardoqueu foi lá, contou para a rainha fez o seu jejum para poder no momento certo falar com o rei. Uma hora ela até meio falou, nossa, não sei o que fazer, tô com medo. Mardoqueu ainda falou para ela, talvez é para este momento que você se tornou rainha, para agora com a sua posição falar para o rei, salvar o nosso povo. Então tudo vai se encaixando. E aí, dias antes de matarem o Mardoqueu, que o Hamã queria, o rei teve um sonho. E aí nesse sonho, Deus falou, acho que com ele, e lembrou de alguém que o tinha salvado há anos atrás. E aí ele acordou e falou, quem me salvou daquela vez que tentaram com a minha vida? E aí os guardas, os funcionários dele, vou chamar assim, comentaram que tinha no livro, que tudo era escrito no livro que acontecia naquele reinado. Aí ele viu que era um Mardoqueu. Ele, não, chama esse homem que eu vou honrá-lo, eu vou dar um cargo para ele, uma posição. Então, antes dele ser assassinado pelo secretário, o braço direito do rei, o rei já tinha sido até avisado, vamos dizer assim, por Deus, tocado, vamos dizer assim, no seu coração por Deus, para antes mesmo disso acontecer, ele ter o entendimento, o conhecimento de que Mardoqueu era muito importante, principalmente porque salvou a sua vida. Então ele tinha que fazer uma troca, né? Ele salvou a sua vida, ele tinha que salvar. Mas isso é no final da história. Enfim, homens podem até se levantar contra nós, aqui fala. O homem, mas nosso Deus é muito maior. Quando estiver doendo, confie em Deus. Em momentos assim, a nossa fé precisa estar firmada na rocha. Ela não pode ser levada com o vento. Deus independente das circunstâncias que vivemos. E aí, quando Mardoqueu, por meio de Hatá, faz um pedido para Esther, ele pediu para que ela fosse à presença do rei e pedisse essa misericórdia ao seu povo.
E a primeira resposta de Esther foi aquilo que eu falei pra vocês aqui. Nossa, mas será, né? Não tem lógica fazer isso. Esther usou a razão nesse momento e deixou que o medo respondesse. Muitas vezes fazemos isso também. E somos assim, né? Arrumamos desculpas para não fazer algo quando é desconfortável, arriscado, até mesmo sem sentido. A verdade é que nem sempre Deus vai nos pedir algo que seja fácil ou algo que faça sentido para nós. Quando Deus pediu Isaac, não fazia sentido. Não foi o propósito de Deus que prometeu Isaac? Quando Jesus chamou Mateus, não era ele um cobrador de impostos? Quando Davi foi ungido no lugar de seus irmãos como rei, nem mesmo Samuel acreditou. Paulo, lembram da história de Paulo? Ele não perseguiu os cristãos. Deus usa os improváveis, gente. Sempre. Né? Aqui fala, quando Jesus chamou Mateus, que era um cobrador de impostos, todo mundo odiava Mateus. Paulo, quando se tornou um servo, um seguidor de Jesus, mas antes disso ele perseguia os cristãos, ninguém imaginava que ele se mudava tanto assim da água para o vinho. E isso vai nos provando cada vez mais. Esther, uma rainha órfã, israelita, tinha aqueles momentos com o rei, mas não eram frequentes, e deu aquele medo, né? Nossa, eu vou falar com o rei sobre isso? Mas Mardoqueu falou, para este momento talvez você foi rainha e nem sabe. E muitas vezes a gente faz isso. Esquecemos para que fomos chamados para determinados momentos da vida e deixamos de fazer aquilo que se deve fazer com medo. O medo do desconfortável, o medo do arriscado, enfim. Primeiro você precisa entregar o controle da sua vida a Deus e depois é preciso confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mesmo que você ache que não é capaz, confie. E mesmo quando não fizer sentido, prossiga. Oi, Dani. Eles são os improváveis, sempre, Dani. Mardoqueu lembrou Esther que a sua vida poderia ter um propósito maior. Quem sabe, igual eu falei pra vocês, não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Essa frase que fica para todas nós, certo? Vamos levar elas. Anotem. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. A posição que você se encontra hoje. Não se distraia. Esther por um momento focou na sua vida, nela mesma, nos seus próprios problemas, neste mundo. Ela não percebeu que era algo muito maior do que ela. O reino de Deus também é muito maior do que nós. Deus te chamou para um propósito maior. Ele te chamou para anunciar as boas novas até que ela venha. Somos chamados para glorificar o Pai e fazer a vontade dele. Todos nós. Quem sabe não foi para mostrar Jesus na sua vida que você passou por aquele momento difícil. Quem sabe não foi para glorificar a Deus que você está onde está hoje. Quem sabe não foi para evangelizar que você entrou nessa faculdade ou neste trabalho. Este é o momento, não deixe para depois, não deixe que o seu coração, as suas vontades, ou até mesmo a sua vida se distraiam de fazer a vontade de Deus. Hoje eu estou lendo mais porque eu estou trazendo para vocês a continuação da história da Esther. Normalmente eu não leio, né? Tanto assim. Mas é interessante essa reflexão para todos nós aí, que fica cravados em nosso coração, que possamos continuar a obra de Jesus Cristo e principalmente lembrar que esta é uma dos propósitos, na verdade um dos maiores, ou se não o maior, em servir, seguir, falar, glorificar o seu nome e mostrar Jesus através da nossa vida, das coisas boas, e levar as boas novas até que elas sejam feitas, até que elas venham a acontecer. Todos nós. E amanhã não tem, segunda, eu trago para vocês mais um pouquinho para continuar aí Esther, mas mais ou menos era isso, né? Depois a Esther fala com o rei acaba pedindo para matar o Hamá no lugar, né? O seu secretário, o braço direito, e não o pobre Mardoqueu, e salva o povo e faz uma carta para não acontecer essa perseguição contra os israelitas. E no final deu tudo certo. Mardoqueu leva até um cargo. E através da sua humildade, da sua honestidade, ele faz com muita excelência esse cargo. Não deixa subir a cabeça, como aconteceu com Hamá. Quando recebeu a oposição, ele subiu a cabeça e começou a querer que todos que passassem por ele curvassem. E depois, o que não fez, queria matar.
muito a ganância e ego. Então a história de Esther se resume a isso, exatamente. Na segunda eu vejo se eu trago mais um pouquinho, mas o principal é para que possamos lembrar que onde você está hoje, talvez é para este momento. Estar aí e fazer o que você sabe que tem que fazer. Porque Deus nos dá um propósito do dia que a gente nasce. Antes mesmo da gente nascer, no livro da vida, Ele conhece a nossa existência e sabe como será a nossa vida na Terra e todo o propósito que cada um de nós temos. Mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte, para isso a gente precisa se despertar, para isso a gente precisa fazer o quê? Esse movimento, por exemplo, que a gente vem fazendo em trazer tudo que a gente vem aprendendo, a palavra, versículos, falar sobre o seu nome, falar sobre Jesus, ir glorificando o seu nome, isso faz com que a gente treina até o nosso Espírito Santo que existe em cada um de nós e principalmente a intimidade que a gente precisa com Deus, nos tornando mais sábios, nos tornando mais amáveis, com compaixão, sensíveis à voz de Deus e assim recebendo todo o propósito que precisamos receber nessa terra e então fazer a vontade de Deus que precisa ser feita. Para eu estar aqui é como se fosse isso mesmo. Algo começou a me incomodar muito e eu falei isso lá no início para vocês. Quem está comigo aqui, Ana Carol, desde o início. Eu não queria fazer devocional, não porque eu não queria, simplesmente porque eu não me sentia preparada e eu nem sabia por onde começar e como fazer. No início eu tive muitos questionamentos, mas foram 2 meses algo me incomodando. Faça, mas nem sei por onde começar, né? Enfim, acabou que a minha obediência em ouvir a Deus foi maior do que como fazer. E aí estamos aqui hoje, 24 dias, continuando esse maravilhoso movimento de estudo, movimento de reflexão, movimento da gente trazer Deus amanhecendo ao lado dele, nessa presença, sentindo a sua presença, começando o dia assim para terminar ele melhor ainda. E tem Romanos 12:2 que eu vou ler aqui. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo eu já li aqui no nosso movimento, estou lendo de novo, para que... Obrigada, Ana Carol. Para que a gente entenda que o mundo, a gente não deve se atentar e se deixar ser pega pelos padrões do que eles dizem, ditam, e sim deixar Deus entrar nas nossas vidas, transformar a nossa mente. Então, presenciar o propósito que a gente merece, principalmente entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Romanos 12:2. É mais ou menos sair do comum e ir para o normal, porque hoje em dia tá tudo comum. Tudo é o comum. O normal é anormal. E por isso que eles acabam normalizando o comum, virou comum. Mas o normal, gente, é trazermos, independente da religião de vocês, Deus para tudo na nossa vida. Colocar Ele na nossa frente para todos os problemas, colocar Ele nas nossas orações, trazer sempre no secreto aquela oração com intenção, em pedir, em clamar, abençoar o nosso lar, trazer a presença de Deus para a nossa vida, não só a nossa, mas para os nossos familiares. Isso vai se transformando. Quando a gente fica nessa intimidade diferente de religiosidade, tá? Nessa busca e nessa humildade de aceitar Jesus Cristo, em reconhecer que Ele foi e é o único Filho de Deus, e Deus, com toda a sua misericórdia, Ele está sempre ali nos ajudando, nos detalhes, agindo, nos livrando, as coisas começam a melhorar. Quando a gente começa a ter esse entendimento, as coisas vão se ajeitando. É impressionante como tudo vai se ajeitando. Então, esse movimento é para que todas nós, mulheres aqui, homens também, se estiverem, que possamos nos tornar cada vez mais homens e mulheres de Deus e que, independente da religião, não estamos aqui para trazer religiosidade, mas sim intimidade, que fortalecemos a nossa fé,
que através dessa comunidade, dessa comunhão entre irmãos, que possamos aprender cada vez mais em se ter mais esperança, perseverança e principalmente acreditar que nada nessa vida são coincidências. Nada é do acaso, nada acontece por acaso, mas sim porque Deus tem um propósito e tem uma missão, as provisões de Deus, né? E acontece como tem que acontecer, e estamos no lugar que temos que estar para talvez cumprir a obra de Deus. Impressionante. Independente do que você passou, independente de como é a sua vida hoje, como está a sua vida hoje, tudo faz parte de um plano maior de Deus. Entenda isso. Aceita com sabedoria e com bastante entendimento e paz, deixando Deus entrar nos vossos corações para ministrar e assim trazer a paz que você precisa, para só deixar o agir de Deus acontecer, fazendo a sua parte também. E para os momentos mais difíceis e dolorosos, entregar nas mãos de Deus, confiar. Porque a nossa fé, ela nos move, nos leva a lugares que a gente não imagina. E transforma o impossível em possível. Acreditem nisso. Amém? Então, era isso que eu queria trazer hoje, mais um pouquinho sobre a história de Esther. Foi bem rapidinho hoje. Segunda, estarei aqui às 6h07 com todos vocês. Vamos continuar no nosso movimento. Estejam junto comigo. E, sem dúvida, quando terminar os 40 dias, a gente vai estar bem diferente. E vai ter mudanças aí, sem dúvida, em cada um das nossas vidas aí. E tenho certeza que depois vocês vão falar pra mim também. Que Deus possa entrar no lar de vocês mais uma vez, abençoando o dia de hoje, nessa sexta-feira, dia 19 de julho. Hoje é aniversário do meu filho. Hoje é dia de festa, o dia que veio e eu dei a luz a um menino maravilhoso. E que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o meu lar, e que Deus possa entrar no seu lar, abençoar a sua vida, o seu lar, todos aqueles que você ama, e que Ele esteja conosco em todas as nossas escolhas e decisões, indo à frente, ao lado e atrás, mandando todos os anjos sempre que possível. Amém. É isso, mulheres maravilhosas, continuem as orações de vocês aí no secreto, continuem pedindo, continuem escrevendo também, se vier alguns insights, e glorificando e trazendo o nome de Deus para as suas vidas, sempre. Nada somos sem Deus. Nada. E ninguém é maior que Ele. Nunca. Obrigada, Ana. Um ótimo dia a todos vocês. Obrigada. Amém, Dani. Obrigada, amiga. Um ótimo trabalho, viu, para vocês aí. Uma excelente sexta. Um excelente final de semana também, na presença do Senhor, que Ele ilumina o passo, o caminho de todos vocês aí. Beijo, fiquem com Deus e até segunda-feira de 6h07. Estarei aqui juntinho. Tchau, tchau.